Olá, tudo certinho? Puxa, chegou até agora, né? Já olhou o nosso pacote, já estudou os temas, já sabe como vai discutir, todo mundo está na mesma página. Bom, agora vamos para exatamente que sim, a conclusão, né? Vamos colocar isso e vamos mensurar isso, vamos fazer a nossa reunião em tempo real e o diagnóstico para ter exatamente a solução. Na verdade, o mapa, o que a gente chama de mapa, em busca dos diferenciais e das ações de melhoria que vocês vão necessariamente trabalhar no próximo período. Ok? Então vamos lá agora, como é que isso é colocado na ferramenta? Como é que fazemos isso? É muito simples, ela foi construída exatamente com essa finalidade, né? Com a finalidade de facilitar o seu trabalho de avaliação e diagnóstico. Então aqui nós vamos estar apresentando a vocês um case, né, de um dos clientes que nós fizemos, utilizamos há alguns anos, né, como facilitador da dinâmica e do diagnóstico do diferencial competitivo. Então vamos lá a esse case, vou explicar aqui como é que foi feito de forma bem resumida e como fazemos a análise do mapa dos fatores chaves, ok? Vamos dar uma olhadinha na ferramenta então. Essa carinha que vocês já devem ter visto no início desse pacote, né? E onde eu tenho aqui os botõezinhos, esse primeiro botãozinho aqui, você identifica a sua empresa, coloca lá a sua razão social, e os 5 concorrentes que vocês vão fazer a análise. Bota o nome deles aqui, concorrente A, B, C e E. Muitos me perguntam, não, mas eu tenho mais de 5. Não, são 5. Ah, por que eu não posso pôr 10? Não, meu, 5. A experiência mostra pra gente que isso não é uma ciência exata, mas faz o seguinte, 5. Ah, mas eu não tenho 5 concorrentes. Ah, tá mal informado. Então a gente entende assim, no mínimo 5, e são os maiores concorrentes. Vamos entender assim, como é que eu analiso isso? Como é que eu classifico? É aqueles que te incomodam mais. É aqueles que te atrapalham mais. Aqueles que te roubam, né? Os seus clientes, vamos dizer assim. Né? E esses caras fazem você crescer. E é para isso que a gente está fazendo essa análise, tá? Então, é aqui, vamos lá no botãozinho, então, que você identifica a sua empresa e os seus 5 concorrentes, beleza? Aqui do lado direito é só um lembrete, tá? Como é o conceito, né? Análise de concorrência, análise da demanda, né? Mas lembre-se que tem os vídeos, o vídeo conceito dessa ferramenta, deste pacote que fala sobre os temas abordados. E aqui a equação, vamos chamar assim, de obtenção dos diferenciais competitivos. Neste quadro, você percebe aqui que é o tema abordado, um resumo teórico, né, do que cada tema significa. Então, à medida que você vai apertando aqui o botãozinho do próximo, ele vai te mostrando cada tema que será abordado, que vai ser mensurado. Então, esses botõezinhos são os botõezinhos de navegação. E ele te permite ir para os 10 temas abordados e os registros aqui, então, sendo ponderados, ok? Aqui você tem um botãozinho que é o que você vai usar, que é exatamente o botãozinho de avaliação. Então, como é que é a dinâmica? A dinâmica é muito simples. Entendendo foram lá no vídeo conceito, né? Viram qual que é o tema, o que significa, qual que é a percepção que vai ser ponderada e analisada pela equipe. Aí nós vamos fazer a pontuação. Nesse case aqui, desta empresa, tá? Como é que foi feita e como é que vocês têm que fazer. Então lá, imagem. Então lembre lá do vídeo conceito, tá? Não vou falar um a um, porque já está lá no vídeo conceito, mas só como faz a avaliação neste exemplo aqui. Imagem é a percepção histórica da empresa, é
o que a gente entende da marca, o que o mercado percebeu, o que entende da importância da marca. E aí você olha para a sua empresa, para o mercado, qual é a percepção que o mercado passa e dos concorrentes. E aí nós vamos dar uma nota, né, uma avaliação de 0 a 10. Né? Então, por exemplo, vamos lá aqui nesse exemplo real aqui. Nós lá está dando lá o tema abordado, está sendo avaliado a imagem, onde o concorrente A você considera muito bom. Ele tem uma percepção, o mercado tem uma percepção de imagem da marca dele de 8, de 0 a 10. Né? Já o concorrente B, na dinâmica de avaliação, né, qual que é a dica aqui? Ele está dando aqui nota 5. Qual que é a dica? Veja, do primeiro ao quinto concorrente, ele não vão estar em ordem de 80 a 20. Não, nunca. É só coloca uma ordem lá. De preferência, o concorrente A, aquele que incomoda mais, mas não é uma regra. Você só coloca os 5 lá. Mas a dica é, quando você avalia o primeiro, seja lá se tem qualquer critério, você no segundo se pergunta, para esse tema, este concorrente é melhor do que o primeiro? E assim sucessivamente. Vamos olhar para a ferramenta nesta avaliação de imagem, nós temos que o concorrente B é bem pior que o concorrente A. Que, por sua vez, eu olho para o concorrente C e digo assim, ele é um pouquinho melhor que B, mas ainda é bem inferior a A. E o concorrente D, A, é bem próximo a B, né? Eu diria que é exatamente igual a C. E concorrente E, A, ele é o melhor, o que mais se aproxima do A. Neste caso, o nosso desempenho passou a ter uma nota igual ao maior aqui, uma nota semelhante ao concorrente A. Percebem? Quando você faz essa avaliação, esta dinâmica faz com que vocês discutam isso. Por que você acha? Aonde você tirou essa nota? E aí faz assim, né? Uma avaliação, um consenso para ser ponderado. Feito isso, né? Então, nós estamos falando do tema imagem, aí você vai lá para a sua ponderação e clica no botão avalia. Ele diz lá, ó, tem uma confirmação, confirmou, vou para o próximo. E assim sucessivamente. Perceba que é muito simples. Vamos pegar esse segundo aqui, por exemplo, que é de relacionamento. Tá? Então percebe aqui que você não é o melhor de todos. Você está na média aqui e diria ser um pouco melhor do que o pior aqui. Ó, né? Você está próximo ao concorrente D. E assim sucessivamente. Você vai avaliando. Né? Ah, mas eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu posso mudar esta avaliação? Né? Por exemplo, não, vamos discutir isso aqui melhor. Não acho que essa avaliação está boa, então você vai em cima desse desempenho, fala, peraí, que eu acho que esse concorrente aqui, ele é 10, por exemplo, e aí você avalia, ele passa a ter esta avaliação que acabamos de fazer. Beleza? É assim, aí você vai passando item a item e vai avaliando por essa discussão, essa autoanálise, esse autodiagnóstico. Tá legal? Beleza? E qual é a conclusão? O que é esta ferramenta, o que é esta metodologia? Lembrando que não é a ferramenta, gente, é um pacote de solução que faz com que você, numa reunião entre os seus colaboradores ou gestores mais importantes da área comercial, possam fazer uma análise de concorrência e identificando os diferenciais competitivos. Essa a natureza, o objetivo desta dinâmica aí, deste pacote, tá? Qual é o resultado e aonde eu enxergo este resultado? Através do que a gente chama de mapa ou um gráfico de fatores-chave. Vamos olhar? Bom, o resultado desta análise, portanto, aqui você abre
o gráfico de avaliação, o mapa de avaliação. E que nós temos aqui? Os 10 temas, né? E as ponderações. Esse traço inferior, né, é a menor nota, né, das avaliações, não identificando qual é o concorrente, mas identificando o gap de mercado. Então aqui eu tenho a menor nota e o traço superior, a maior nota, ou a maior avaliação do tema. Então, no acesso aqui, eu posso enxergar que a concorrência está bem próxima, né? Olhando para o mix aqui, mostra que praticamente o mercado tem o mesmo mix, né? Já, por sua vez, a questão do relacionamento tem uma distância um pouco maior. É para isso que existem esses dois traços, para entender a diferença que existe no painel de temas, né, com relação a cada um na posição do mercado. Tá, e a nossa referência? Essa bolinha vermelha que está aqui mostra onde nós estamos em cada um dos temas. Então, se eu olhar aqui na questão de confiabilidade, o mercado tem pouca diferença, mas nossa empresa tem um destaque maior. Por sua vez, se eu pegar um mix de produto aqui, eu tenho aqui uma diferença pequena, mas nós estamos sendo considerados uma empresa de menor mix, né, de uma percepção de menor abrangência de oferecimento de produtos e serviços no mercado. É essa a análise que é feita. Entenderam? Então, aqui eu tenho o mapeamento dos diferenciais competitivos. E aí eu sei a minha posição em relação a cada um desses temas. Tá, Lafini, e agora? O que eu faço com essa informação? Qual é a nossa recomendação? Vá até o mapa e escolha, né, selecione três fatores para ser trabalhado no período. Né? 3 fatores. Ah, não dá de ser 4? Não, gente, 3. Né? E isso também é uma questão de inteligência, de experiência, não de inteligência, de experiência. Quero fazer tudo e acabo não fazendo nenhum. Né? Então procurem fazer 3. Eu tenho uma experiência de que mesmo com 3, muitas vezes a empresa não consegue, no período desenhado, efetivamente ter resultados nos 3 por comparação. Então assim, escolha 3, trabalhe 3. Ah, mas se eu conseguir no meio do caminho obter os diferenciais, aumentar minha pontuação, ok, aí você escolhe outro. Né? Isso não é uma ciência exata, mas ela tem uma dinâmica de, vamos dizer, de praticidade, de pragmatismo que tem vantagens, beleza? Então vamos lá, escolham 3. Vamos pegar este exemplo aqui e vou dizer a vocês o que foi escolhido na época por esse cliente e por que foi escolhido também. Vamos lá? Então aqui nós temos no mapa, né? Dá para perceber que a gente pode ter um critério que muitos, é uma questão de lógica. Ah, vamos trabalhar os diferenciais que eu tenho pior nota. Se eu pegar aqui, eu tenho lá, por exemplo, aqui, ó, mix, tangíveis, velocidade e prontidão. Se eu quiser ter algum destaque, eu posso trabalhar inovação, né, para ter um diferencial, porque aqui o mercado está dizendo que praticamente todo mundo é igual. Quer dizer, essa talvez fosse a lógica, né, por uma questão analítica, e pegar os menores. Né? Mas o importante é fazer um diferencial. O que o mercado entende que dá maior valor? E só vocês sabem disso. Neste cliente, o que foi escolhido? Primeiro, o mix. Então, o mix foi escolhido, e eu lembro bem, no caso desse cliente, é um cliente de produtos numa área específica, produtos tangíveis, né, de mercado comercial, de roupas. E aí, o que eles escolheram? Não, peraí, que mix eu vou investir em desenvolvimento, eu vou investir na indústria, então eu vou aumentar o meu portfólio de ofertas.
Então, ele tem aí, então, um investimento importante. Ele adotou esse ponto para ser melhorado ao longo do tempo. Outro ponto que ele escolheu, relacionamento. Relacionamento exige trabalho, exige uma ação. Nem sempre, e na grande maioria das vezes, não tem grandes investimentos, ou pelo menos não tão grandes quanto aumento de portfólio e ofertas de produtos e serviços. Tá? E o outro que ele escolheu foi velocidade e prontidão. Também é um índice importante, é um indicador importante que também exige mais uma ação gerencial, uma dinâmica que faz com que podemos focar no atendimento, na prontidão, na velocidade de buscar, né, benefícios, e atrás do cliente o que ele precisa e tudo mais, e os investimentos também não são tão grandes. Vamos lá, Nina, eu lembro que na época discutimos os tangíveis, tá vendo aqui que ele é um dos menores. Lembra, veja lá no vídeo conceito, a tangibilidade é algo físico, que você possa realmente ver. Então, no caso, as empresas que concorriam com essa eram muito maiores. E aí você não vai ter capital para isso, né, pelo tamanho da empresa e sua abrangência, para aquele momento você investir em instalação, investir em frota, né, investir, vamos dizer assim, no visual, né, para perceber que a empresa cresceu, que a empresa é muito grande e tudo mais. Então, neste caso, não tínhamos condições de investir para dar esse nível maior, de uma anotação maior na questão de tangibilidade. Portanto, foi escolhido aqui mix, né, a questão de relacionamento e velocidade e prontidão. Beleza? Então, veja aí qual é, no final das contas, o motivo pelo qual fazemos essa avaliação e utilizamos esse pacote. Para tomar atitudes de diferenciais competitivos, onde buscamos melhoria e a melhoria contínua na concorrência, fazendo com que possamos ser competentes e termos aí condições de aumentar a nossa abrangência, vamos dizer assim, o nosso mix de mercado, a nossa fatia, não a mix, né, mas a fatia que a gente conquista ao longo do tempo num mercado tão interessante, que é para todos a questão da competição. Percebam que a competição não é ruim, mas o que é ruim é não perceber, não avaliar que temos concorrente, e não avaliar, ser bastante honesto com uma avaliação, uma autoavaliação, em busca de uma melhoria contínua para se manter e ter maior fatia de mercado conquistada. Beleza? Espero, sinceramente, e acredito que esse pacote de solução possa colaborar com o seu melhor desempenho, né? Vem com a gente, acompanha a gente nos nossos vídeos, nas nossas atividades de melhoria e de inteligência, que sempre vamos estar junto com você. Legal? Olha, muito obrigado e tamo junto!